Alô, Passinho, agora sim. Bom dia, paz do Senhor a todos, graça e paz. Testando. Amém. Isso é bom, hoje é bom, feriado. Estamos aqui hoje, na presença do Pai. Que hoje você possa derramar seu coração, derramar sua alma na presença do Senhor. Que esse culto seja para a glória do Senhor. Que Ele fale profundamente ao seu coração. Que hoje você saia daqui transformado, tocado pelo Espírito Santo. Que você receba de Deus hoje respostas, aquelas que você tem buscado. Que Ele te fale hoje profundamente a sua alma. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé, se você puder ficar de pé. Nesse momento, fale com Deus, fale a Ele por que você está aqui, qual o motivo que te trouxe aqui. Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Tu és santo, Jesus, Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Estamos hoje aqui, Senhor, nesta manhã, primeiramente para Te adorar, Senhor Deus. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor, é o nosso Salvador, Pai. Estamos aqui para derramar nossa alma, nosso coração na Tua presença, dizer que Te amamos, ó Deus, dizer, Senhor Deus, que o Senhor é o único nas nossas vidas. Senhor, receba todo o louvor, toda a adoração, Senhor Deus, que os nossos lábios hoje possam proclamar o Teu nome, Senhor Deus, com sinceridade de alma, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje transformados pelo Espírito Santo, pela palavra que vai ser dita aqui, pelas orações, pelo aperto de mão, pelos abraços, ó Deus. Fala conosco de qualquer maneira, porque o Senhor é um Deus que fala, um Deus que nos toca. Que essa manhã seja assim, Senhor. Que nós saiamos daqui transformados pelo Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor está passeando no nosso meio. Sabemos que o Senhor já está sondando os nossos corações. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe aquilo que precisamos. Senhor Deus, e sei que o Senhor ouve as nossas orações. E não apenas ouve, mas responde a todas elas. Obrigado por isso, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã, Deus, para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja engrandecido aqui, Senhor Deus. E onde nós estivermos, ó Pai, o Seu nome seja engrandecido. Que os cultos que estão sendo realizados hoje, Senhor Deus, ao redor desse mundo, sejam para a glória do Teu nome. Que vidas sejam transformadas, ó Pai. Que vidas sejam tocadas. Que os milagres aconteçam no nosso meio, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Vamos ler, fazer a leitura responsiva. E eu vou começando, depois vem os homens, as mulheres, e assim a gente vai até o fim. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As mulheres. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Todos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que este momento nós temos esta hora para glorificar ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos adorá-lo de todo o coração. Vem,
venha para adorar ao Senhor assim como você está. E você vai experimentar o brilho do Senhor Jesus na tua vida. Aquilo que Deus tem preparado para você. De tão especial, que às vezes a gente não imagina. A gente tem pedido, a gente tem rogado ao Senhor tantas coisas na nossa vida. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas, amém? E o brilho dele vai inundar o teu coração. O amor dele nessa manhã vai inundar a sua vida. Você vai ver o brilho de Jesus, quem crê. Aleluia, brilha Jesus. haja a luz do Senhor nas nossas vidas, que você possa estar representando hoje o brilho de Jesus, aonde quer que você vá,
aonde quer que você passar, que o Senhor possa estar brilhando através da sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Esse é o momento de dedicarmos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Poderia sentar? Antes de mais nada, eu esqueci de avisar que o pastor Carlos, ele está em Jussara pregando na conferência da Primeira Igreja Batista, em Jussara. Então, oremos por ele também, para que Deus o use lá. A palavra do Senhor fala em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Todas as vezes que eu penso em dízimo e oferta, eu penso em generosidade, em gratidão a Deus, e principalmente ter um coração voltado para a obra do Senhor. Esse é o objetivo dos dízimos e ofertas na casa de Deus. Não é para enriquecer ninguém, é para enriquecer a obra de Deus que é espalhada por esse mundo, para poder atender aqueles que estão em missões nos países longe daqui, atender aos irmãos que estão precisando de um mantimento, atender os órfãos, atender os necessitados. Isso que é o objetivo do dízimo e de oferta. E com esse mesmo espírito eu gostaria que você participasse. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido, isso é um momento reservado aos membros dessa igreja, mas se você se sentir tocado também, faça isso para a glória de Deus e que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Amém? Nunca mudarás.
Senhor, pela tua fidelidade para com as nossas vidas, Pai. Neste momento agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que aqui dedicaram os seus dízimos, as suas ofertas, que o Senhor possa derramar bênçãos tamanhas sobre a vida de cada um, Pai. Também, ó Deus, colocamos a vida de todos aqueles que aqui adentraram, Pai. Se dedicaram às suas vidas, se dedicaram os seus dízimos, a sua oferta, qualquer que seja a sua dedicação, ó Pai. Que o Senhor possa estar recebendo no teu altar, nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque mesmo nós sendo tão pecadores, ó Deus, tão falhos, tão fracos, ó Deus, o Senhor não nos tem desamparado. O Senhor tem sido fiel às nossas vidas. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos por essa manhã, ó Deus, pois sabemos, ó Deus, que poucos tiveram o privilégio de acordar bem e estar na sua casa, porque muitos não tiveram essa mesma oportunidade. Muitos estão em leitos, ó Deus, e nós pedimos a tua misericórdia sobre a vida deles também, a tua fidelidade sobre a vida deles, ó Pai. Mas queremos, ó Pai, colocar diante de ti a nossa gratidão, ó Deus, por estarmos vivos, por estarmos respirando, por estarmos na tua casa, dedicando as nossas vidas, dedicando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, retornando ao Senhor um pouco daquilo, ó Deus, que o Senhor muito nos tem dado. Obrigado por esta manhã. Obrigada, Deus. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar pelas crianças. As crianças estão aqui. Venham aqui à frente. Vamos orar por vocês. Também orar pelos aniversariantes da semana. Orar pela Lilian, pela Eva, pela Sinara, aniversário de casamento do Valério e da Marli, José Carvalho e Adriana Oliveira. Que Deus abençoe a todos. Isso é a coisa mais linda que Deus pode nos dar, são os nossos filhos, né? Coisa mais preciosa, não tem coisa mais preciosa nesse mundo. Estenda suas mãos, vamos abençoar essas crianças. Pai, obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu coloco essas crianças, ó Deus, diante da tua presença. Eu peço que essa manhã o Senhor olhe para elas, ó Deus, com muita misericórdia, muito amor, e derrame sobre elas, Senhor Deus, o teu Espírito Santo. Que elas cresçam, Senhor Deus, no conhecimento do Senhor. Que elas não sejam afetadas, ó Deus, pelos valores desse mundo, Senhor Deus, pelas ingerências de Satanás, mas que elas sejam guardadas pelo Senhor, Pai. Guarda essas crianças, ó Deus, que elas cresçam, Senhor Deus, chegue à estatura de varão perfeito, Jesus. Que elas sejam usadas pelo Senhor. Guarda a sua mente, guarda o coração, onde elas forem, que elas sejam prósperas, ó Pai. Que elas sejam felizes, ó Deus, que elas gerem filhos felizes, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que elas façam diferença neste mundo, Senhor. Senhor Deus, que quando o mundo olhar para elas, vejam o Senhor, Pai. Vejam a glória do Senhor brilhando sobre elas, ó Deus. E eu peço que o Senhor as guarde, Senhor Deus, as livre de todo mal, das doenças, das enfermidades, ó Pai, dos ataques de Satanás. Que a tua mão esteja com elas, ó Deus, sobre elas, guardando, livrando de todo mal, Jesus. Abençoa os pais, ó Deus, que tenham, Senhor Deus, sabedoria para educar essas crianças no caminho. Enquanto caminham, Senhor Deus, ensine essas crianças, ó Deus, como devem prosseguir, Senhor Deus, como devem amar o Senhor, amar a tua palavra, amar a comunhão dos santos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, abençoa os aniversariantes, ó Deus. Que o Senhor derrame graça sobre todos, ó Pai. Abençoe com saúde, com paz, com alegria, Senhor Deus. Abençoe os casamentos. Guarda, Senhor Deus, os relacionamentos. Que o amor, Senhor Deus, de um pelo outro, Senhor Deus, cada dia se renove, Pai. O respeito, a alegria de estar juntos, ó Deus, em nome de Jesus. Que a tua bênção, Senhor Deus, não falte sobre esta igreja, não falte sobre os membros dessa igreja, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. As crianças podem subir.
Graças a Deus. Irmãos, esse é um momento de intercessão. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. A palavra do Senhor fala que quanto mais se aproximar o dia da volta do Senhor, mais ainda os dias vão ficar difíceis. E nós temos experimentado isso, né? Nós temos experimentado muita luta, muita dor. Na quinta-feira faleceu o pastor Carvalho da Primeira Igreja Batista de Rio Verde, está sendo velado hoje. Acidente de carro, faleceu ele, mais um irmão da igreja, os dois ficaram feridos, outros dois ficaram feridos. Eles estavam indo para uma convenção lá no interior do Piauí. Então, assim, uma família enlutada, uma igreja enlutada. Nós temos no nosso meio muita gente também enferma, parentes enfermos. Na minha família tem 2 com câncer. Eu sei que tem gente aqui passando por isso também, famílias enfermas, câncer nas famílias. Então, eu gostaria de orar. Gostaria que você orasse com amor, que a sua oração viesse do fundo da sua alma, para que Deus pudesse tocar esses corações, para que Deus puder curar, porque Deus pode, o Senhor Jesus pode curar. E se não for da vontade dele curar, que ele dê forças, que ele dê entendimento, para que a gente possa suportar a dor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus, nós sabemos que pela tua palavra o Senhor criou os céus, a terra e tudo que há no universo. Bastou uma palavra do Senhor e tudo se fez, ó Pai. E nesse momento, Senhor Deus, eu peço que o Senhor olhe para os enfermos dessa casa, pelos enfermos, ó Deus, dos meus irmãos, familiares que estão aqui. Jesus, eu peço que o Senhor, como o Senhor curou aquele cego de nascença à beira do caminho, como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, eu peço que o Senhor faça isso hoje, Pai, porque a tua palavra fala que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O teu amor não muda, a tua graça, Senhor Deus, é abundante, a tua misericórdia é abundante. Eu peço que o Senhor visite a todos, Jesus. Visite, Senhor Deus, e traga cura. Primeiramente, cura a alma dos meus irmãos, ó Pai. Cura a alma, tira todo o rancor, toda a mágoa, toda a dor, Senhor Deus, proveniente, Senhor Deus, de falta de perdão. Senhor, cura a alma, cura o espírito, depois só cura o corpo, Senhor. O Senhor pode, Pai. Nós pedimos, derrama do teu espírito sobre todos, ó Deus. Visita os enfermos que estão, Senhor Deus, acamados, os enfermos que estão neste lugar aqui, Senhor Deus, e traga paz ao coração. Em nome de Jesus, faça um milagre na vida de cada um, Senhor. Abençoa as finanças, ó Deus. Abençoa as finanças nesse momento de tanta luta, de tanto desemprego, de tanta falta, Senhor Deus, de oportunidade. Mas o Senhor é o nosso Deus. Nós não olhamos para as circunstâncias, olhamos para o Senhor e esperamos no Senhor a resposta do céu, Pai. E é do Senhor que vem a resposta do céu. Nós não, Senhor Deus, nós não confiamos em homens, nós confiamos no Senhor, Pai. Porque a resposta final vem do Senhor. A resposta final não vem dos médicos, a resposta final vem do Senhor, Pai. E é no Senhor que cremos, ó Pai, e esperamos, Senhor. Faça isso, Senhor. E eu peço também, derrame, Senhor Deus, o óleo de alegria sobre o teu povo. Nesse momento de luta, precisamos da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força para levantarmos pela manhã e lutarmos mais um dia, sempre esperando em Ti, Senhor. Derrama alegria, Senhor Deus, a alegria da salvação, a alegria, Jesus, de termos uma igreja, podermos, Senhor Deus, ter comunhão uns com os outros, ó Pai, onde muitos não podem nesse mundo, Senhor, muitos são perseguidos, e nós temos a alegria, Senhor Deus, de ter liberdade, Senhor Deus, para cultuar o Seu nome. Senhor Deus, derrama alegria sobre o Teu povo. Derrama alegria sobre o coração de cada um, Pai, para que o Seu nome seja glorificado em todo o tempo, mesmo na dor, o Seu nome seja glorificado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu creio, Deus, que o Senhor pode fazer muito mais do que eu estou te pedindo, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos, ó Pai. O Senhor é o Deus do impossível e cremos nesse Deus, um Deus que transforma, que salva, um Deus que traz à existência o que não existe. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos declarar que nós temos o Senhor como nosso primeiro amor. Medite na letra dessa música. Quero
início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero ouvir agora vocês. Vamos às vozes. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Podemos assentar. Bom dia, graça e paz, amada igreja, amém?
eu quero dizer a minha gratidão e em nome do pastor Carlos, da confiança de poder falar ao coração da igreja nesta manhã e de dizer da liberdade que tenho de estar aqui como na minha casa, na minha família. Esta é a minha igreja, essa é a igreja que tem me acolhido, a qual eu tenho feito parte. Se eu tivesse um pouquinho de liberdade, talvez eu já teria subido aqui, já orando e já agradecendo ao Senhor. Desde o momento que aqui cheguei, uma das coisas que mostra a vindicação, a confirmação de uma palavra é esta para mim. Existem alguns sinais que Deus dá para o mensageiro e para o pregador, e nesta manhã eu já recebo sinal de que aquilo que Deus quer falar verdadeiramente é isso. Quando eu nem havia falado para os irmãos do Ministério de Louvor, quando a irmã Deise, então, traz as canções com o Ministério de Louvor que eu trouxe, e esta canção, ela fala verdadeiramente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, através do Espírito Santo para falar. Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de reconciliação, Deus é um Deus de restauração, Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus que está nos encorajando e quer nos desafiar nesta manhã, para que nós possamos voltar, recomeçar, deixar que o Espírito de Deus possa vir a nós, e Ele possa realmente ordenar, ordem, talvez numa vida em caos, que Ele possa lançar estética e trazer conteúdo aos nossos corações. Louvo a Deus. Curva a sua face, eu quero ainda então orar antes de dar início. Pai, nós te agradecemos, Pai. Obrigado a Deus por esta manhã a tua igreja estar reunida neste lugar, um lugar de reconciliação, um lugar de recomeço, um lugar de referencial, de farol e norte para as nossas vidas, para as famílias. Obrigado pelo pastor Carlos, juntamente com toda a liderança dessa igreja, demais pastores, esse corpo diaconal, os pastores, professores e líderes aqui, a amada igreja nesta manhã. Deus, que o Senhor tão somente possa trazer a palavra fresca aos nossos corações. Nós somos todos ouvintes nesta manhã, incluindo a mim. O nosso coração está ardendo, desejando por ouvir a voz doce do Senhor através do teu Espírito Santo. Vivifica a tua palavra nos nossos corações. Sopra sobre nós, ó Deus, com graça, verdade e amor, e que possamos alinhar as nossas vidas com o eterno propósito do Senhor nesta manhã. Abençoa aqueles que estão em viagens, aqueles que estão, ó Deus, nos retiros, em descanso com a família. Nós oramos para que a alegria contagiante do Senhor, do teu Espírito, possa visitá-los nesta manhã. Fica conosco, é o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tito, no capítulo 3, verso 3. Eu vou ler alguns versículos em Tito, depois nós vamos ler, nós vamos refletir um pouquinho no Evangelho de João. Fiquei feliz também, amados irmãos, porque semana passada o pastor Carlos ministrou e ele está falando em cima do Evangelho de João, que é este Evangelho que condensa a mensagem de Cristo de maneira resumida, prática e objetiva. Se alguém não lesse a Bíblia toda, mas se essa pessoa ler o Evangelho de João, compreender a mensagem que está ali no Evangelho de João, essa pessoa tem tudo que ela necessita para ser um cristão autêntico. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 3, vamos ler até o verso 7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes,
desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Então, esse texto, ele traz esta mensagem, que é uma mensagem renovadora, que é uma mensagem de transformação, que veio manifestado através da graça. Diz o verso 5 que nós fomos regenerados, nós fomos renovados pelo poder do Espírito Santo. Nesta manhã eu quero falar um pouco sobre o Deus de novos começos, o Deus de cuidado e o Deus de recomeço. Amém? Por que, amados irmãos, igreja, nós podemos afirmar que a igreja é um lugar de novos começos, de cuidado e de recomeços? Por que nós podemos afirmar? Porque nós acabamos de cantar esse Deus que é um Deus que está pronto a perdoar o pecador arrependido, rendido, que entende que precisa desta intervenção e da atuação do Espírito de Deus na vida dele, para que ele possa experimentar uma vida de paz, uma vida de plenitude aqui na terra, mesmo vivendo nesse mundo que está em caos. Então, se nós observarmos nas Escrituras, desde o início, lá em Gênesis, nós vamos perceber que Deus é um Deus, além de ser o Deus criador, aquele que cria a partir do nada, é um Deus também de novos começos. Vejamos vocês lá em Gênesis, não precisa abrir, nós sabemos que a Bíblia nos mostra que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, diz Hebreus 13:8 o autor. E então, Criador de todas as coisas, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 e 2, diz que no princípio criou Deus todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que Ele criou os céus e a terra. Abre um parênteses aqui. Quando nós lemos esse texto, às vezes nós pensamos que o céu e a terra criado aqui é esse mesmo céu e a terra que nós estamos vislumbrando nesses dias. Porém aqui, o céu e a terra que havia sido feito ou criado pelo Senhor, Deus diz que Ele havia criado, mas Ele diz que havia um abismo, as trevas estavam ali. Mesmo sendo criado por Deus, todas as coisas criadas por Deus, mas Deus diz que ali havia trevas. Ali havia um abismo, e então Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus, nesse contexto, onde havia um contexto criado, porém um contexto que havia trevas, o Senhor então lança luz, e consequentemente quando o Senhor lança luz, quando o Senhor diz que haja luz, então o Senhor lança estética e lança conteúdo. Amém, irmãos? O Deus criador, o Deus que está trazendo a criação, mas que está trazendo também novos começos. E Ele cria então, logo em seguida, depois da criação, Ele cria o homem e a mulher, Ele cria a sua imagem e semelhança. Mas o fato é que, quando o Senhor então cria o homem à sua imagem e semelhança, e aí então dando a ele o direito de escolha, o livre-arbítrio, o homem tinha
um caminho traçado por Deus, que era o caminho da obediência. Porém, o homem, na sua liberdade, ele decide então trilhar um caminho próprio. E aí é nesse contexto, e é nesse momento, a partir da criação, que nós então perdemos esta conexão com o Pai, perdemos a conexão com o Senhor, e então estamos ali lançados para fora do Éden, lançados para fora do jardim, e aí distante e separado de Deus. E aí entra o Deus que é o Deus de recomeço. Nós estávamos perdidos, nós estávamos separados, distantes de Deus. Porém, Deus que nos amou e nos ama e continua a nos amar, Ele então elabora um plano de volta para que eu e você pudesse voltar, um novo começo, para que eu e você então pudéssemos retornar como filhos criados à imagem e semelhança do Pai, nós pudéssemos retornar. E nessa manhã nós já usamos uma palavra que é regenerar na canção. Eu estou usando novos começos, eu estou usando recomeço, eu estou usando, podemos usar redenção. Deus é um Deus de redenção. Então, redenção foi o acordo entre o Pai e o Filho Jesus, de como eles fariam para nos salvar e para nos regenerar, para nos trazer de volta. Deus providenciou o caminho para que eu e você pudéssemos voltar. Deus é o Deus que está em constante movimento para chegar até você, para chegar até a mim e nos dar a oportunidade de um novo começo. Amém? Talvez você tenha entrado nesta manhã aqui, talvez você tenha vindo na igreja, talvez você está buscando uma razão, um significado para a sua existência. O propósito divino, Deus quer alinhar você com o propósito, assim como o Senhor está fazendo desde o princípio. A redenção é essa oportunidade que Deus está nos trazendo para realinhar com o Pai. E esta é a oportunidade de novos começos. Mesmo estando aqui, estando na casa de Deus, o Senhor tem um novo começo para mim e para você. Você crê nisso? Amém? Deus tem esse novo começo para mim e para você. Então, essa saída que é a redenção, o caminho proposto pelo Pai, Ele vem e coloca diante dos nossos olhos a oportunidade de voltar. Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer voltar à chama e o ardor por Cristo Jesus, o Senhor? O Senhor me chama e chama a mim e a você nesta manhã, quando o Senhor diz que Ele é o Deus de novos começos. Quando a palavra do Senhor nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor está sempre nos oportunizando a graça de recomeçar, a graça de iniciar novamente a nossa caminhada junto ao Pai. Porém, o Deus que é esse Deus criador, Ele não é apenas um Deus criador, um Deus de novos começos. Talvez nós não percebemos às vezes que pessoas estão vindo à igreja e as pessoas estão em busca de uma palavra de orientação, uma palavra de aconselhamento, uma palavra de libertação, uma palavra de paz, uma palavra norteadora. As pessoas estão precisando disso. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender que a igreja é um lugar de novos começos, mas a igreja também é um lugar de cuidado, irmãos. Amém? Pessoas feridas, pessoas com traumas, sejam eles das mais variadas espécies, eles entram por este lugar. E aí é onde eu quero trazer então uma palavra no Evangelho de João, no capítulo 21, você pode abrir lá agora. É o último capítulo do Evangelho de João, quando nós vamos verificar o cuidado de Deus. Vamos ler a partir do verso 4 até o 13. Isso aqui já é o momento em que Jesus já havia sido crucificado, Ele foi sepultado e Ele já havia ressuscitado. E então Ele começa a se apresentar. Quem sabe nesta manhã o Senhor está se apresentando a você como um Deus de cuidado,
como um Deus da segunda chance, como um Deus de oportunidade. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus à praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém, amados irmãos? Esse texto é um texto riquíssimo, é um texto onde nós observamos que Jesus então está se aproximando dos discípulos. Os discípulos, alguns dos discípulos talvez estavam cabisbaixos, tristes, talvez voltaram para a sua rotina de pesca, lembrando você e eu que o Senhor, quando o Senhor estava vivo na terra andando com os discípulos, o Senhor os havia convidado para quê? Vocês lembram que Jesus chamou os discípulos para quê? Para que eles pudessem ser o quê? Pescadores de homens. Mas nesse momento eles entram talvez numa crise, talvez de identidade, uma crise de referências, e eles voltam a pescar. Voltam para as velhas práticas, voltam para a velha rotina, e o Senhor então precisa cuidar do coração desses discípulos que agora estavam ali, e eles talvez vivendo essa crise. Então o Senhor aparece para mostrar a eles o seu cuidado. Jesus aparece novamente aos discípulos depois de ter ressuscitado, em especial, agora ele vem para expressar esse cuidado, esse amor, que nós como igreja jamais devemos esquecer. Nós precisamos ser tocados por Deus para tocar o coração das pessoas em amor, em singeleza. Amém, irmãos? Nós não podemos pensar, às vezes alguém está fragilizado, alguém pecou, alguém falhou, e às vezes nós queremos aproximar, talvez com um olhar condenatório, um olhar de julgamento, mas Jesus podia ter feito isso com Pedro, porque Pedro havia o negado 3 vezes, mas Jesus não fala isso, não tem nenhuma interrogação de Jesus, nenhum questionamento de Jesus nesse momento com Pedro e os demais discípulos. Jesus apenas vem e começa a manifestar o seu cuidado. O Deus de novos começos é o Deus de cuidado. Antes, talvez, de você abrir a sua boca, o Senhor já sabe que você precisa nesta manhã, e o Senhor quer ouvir e quer sentir a dor, a sua necessidade, e o Senhor então vai e aproxima, e ele aproxima sem estardalhaço, sem espetáculo, porque ele poderia muito bem ter feito espetáculo, afinal de contas ele havia ressuscitado. Mas ele não faz isso, e o Senhor então, ele pergunta para os discípulos uma pergunta extremamente básica para o ser humano: vocês têm algo para comer? Amém? Tem algo para comer? Vocês estão famintos? Vocês precisam de algo? Jesus então pergunta, e esta é uma necessidade básica do ser humano. Alimento é uma necessidade básica do ser humano, só que nós não podemos simplesmente pensar que a nossa necessidade é apenas necessidade de alimento e de coisas materiais,
porque a palavra bem assim nos afirma que nem só de pão viverá o homem, mas o homem precisa viver da palavra que transcende, da palavra que é poder, da palavra que supre, da palavra que regenera, da palavra que encoraja, da palavra que lança conteúdo, que lança preenchimento no vazio existencial do ser humano. Oh, amados irmãos, nesse momento ele está pronto para saciar a fome material deles, mas o que Jesus mais queria fazer era cuidar daqueles discípulos que estavam tristes, estavam em crise, e então o Senhor vem e no verso 9 já tem uma fogueira pronta ali. Pensa você que gosta de churrasco, já imaginou um churrasco agora com peixes fresquinho? Durante o tempo que eu estava no Amazonas, amados irmãos, você não pode nem imaginar o que é uma matrinchã que foi pega no rio Amazonas ou num dos seus afluentes, fresquinha, sem ir no freezer, sem ser congelada, tratada e levada à brasa ali na praia. Você pode imaginar? Imagina uma brasa, imagina aquela fumacinha, aquela matrinchã. Se você não gosta muito de matrinchã, porque matrinchã é um peixe um pouco gordo, talvez se você gosta de um tambaqui ou um tucunaré assim na brasa, já imaginou? Jesus estava assim, Jesus preparando isso aqui, a brasa estava ali, o peixe estava ali, o pão estava ali, e Jesus educadamente, gentilmente, Jesus não é agressivo, Jesus é manso, dócil, meigo. Jesus não se apresenta para mim e para você como o leão. Diz a Bíblia que ele é o Cordeiro de Deus, manso, humilde. Ele se apresenta para mim e para você, e então ele convida os discípulos nesse momento. Jesus então ele toma a iniciativa e aproxima. Se tem uma coisa que eu estou há 6 anos em Caldas Novas, eu tenho falado muito para os pastores e para a igreja. Se tem uma mensagem que nós como igreja precisamos comungar, é a mensagem da aproximação, irmãos. Jesus se aproxima, nós distanciamos, nós nos afastamos. Principalmente se uma pessoa tem problemas e tem dificuldades, nós nos afastamos por tantas razões, mas o Evangelho é a via da contramão, não é a mensagem que afasta, é a mensagem que aproxima, é a mensagem que toca, é a mensagem que cuida, é a mensagem que ampara. Tenho falado, nós precisamos nos aproximar, amém, irmãos? Esse é um tempo em que as pessoas estão completamente conectadas, mas desconectadas de Deus e desconectada do ser humano, do calor humano, do toque, do calor, da alegria, de olhar nos olhos e ver o brilho no olhar. Amados irmãos, Jesus é esse que nos convida a fazer as mesmas coisas. Esse Deus que é o Deus de novos começos, é o Deus de cuidado, e Ele quer trazer você. Se você está ferido, primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai cuidar, tratar da sua ferida, da sua dor. Uma pessoa tratada, curada, restaurada, ele se torna um regenerador, um restaurador, um reconciliador. Essa é a mensagem que o Senhor tem para mim e para você. Essa é a mensagem que o Senhor tem para essa igreja. Essa igreja, ela precisa compreender que nós seremos este grupo que está se movendo sobre a face da terra, com uma mensagem de transformação, com uma mensagem de libertação, e não vai ser apenas aos domingos, às quartas, e quando nós estamos reunidos aqui juntos. Nós precisamos sair das 4 paredes da igreja, ir lá fora, se aproximar das pessoas e começar a cuidar. Amém, irmãos? Oh, igreja, que o Senhor possa tocar no meu coração, que o Senhor possa tocar no seu coração nesta manhã e dizer que o Senhor é o Deus de cuidado, e nós também. Ele quer usar a minha vida e a sua vida para restaurar, para curar, e através deste cuidado nós jamais esqueçamos que a igreja que é dele deve manifestar as mesmas características dele. Amém? Você está pronto para isso nesta manhã? Semana passada o nosso pastor Carlos, ele deu um testemunho, e com um pesar no coração, mas depois eu quero encontrar com ele novamente e falar: pastor Carlos, Deus é o Deus de
recomeça. Deus é o Deus de segunda chance e de segunda oportunidade. Lembra quando ele falou que teve um contato chegando na sua casa com alguém que estava na sarjeta, no frio, e que poderia talvez morrer de fome ou de frio naquela noite, e ele talvez não teve uma iniciativa, embora o Espírito de Deus falou ao coração dele. Deixe eu dizer algo para você. Se Jesus fez isso, nós, como seus filhos e seus servos, vamos também fazer a mesma coisa que Jesus fez. Amém? E o Senhor vai contar com você e comigo para isso. Deus é o Deus de cuidado. Esta semana, no abrigo, eu experimentei tantas, eu não poderia falar emoções, mas eu experimentei coisas de dilacerar o coração, de rasgar o coração. Talvez nesse ponto que eu quero entrar agora, no Evangelho aqui, nós percebemos que ele então traz os discípulos e ele não exortou. Veja você, ele não exortou a Pedro, não exortou os discípulos. Pedro era o que havia negado, mas ele cuidou primeiro, e nós precisamos falar isso. Essa semana eu estava orando numa das madrugadas e o Senhor inquietou o meu coração. Falou assim: eu tenho que entrar em contato com alguns homens do governo, alguém que está próximo ao presidente, alguém que está próximo ao Moro, porque nós como igreja, nós ordenamos. Eu disse para a irmã, ao entrar na porta da igreja nesta manhã, o menor raio de atuação e de participação da minha e da sua oração é um território, é uma cidade. O raio menor de atuação da minha e da sua oração é uma cidade. Deus está dando para mim e para você, como servos dele, como embaixadores de Deus nessa terra, o poder de interceder e de mudar o caos, e de mudar a história ao nosso redor. Amém? O poder da sua oração, ela começa num território em Jerusalém. Você deve orar, você deve clamar por Jerusalém, o seu território. A sua oração pode mudar. E essa é uma oração de cuidado. Eu não posso estar lá com o presidente, mas eu preciso liberar uma palavra para o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho que dizer para ele: presidente, se o senhor quer comer mel, não espante as abelhas. Não espante as abelhas. Todo mundo gosta de mel. Todo mundo, inclusive vendemos mel aqui, né, para ajudar no projeto missionário, mas ninguém quer ser ferroado por uma abelha ou por um marimbondo, mas todos nós gostamos de mel. Então, se quisermos colher mel, não devemos espantar as abelhas ou a colmeia, devemos chegar e aproximar com calma, com paciência. Portanto, no texto de João, depois do verso 14 até o 18, volta para o texto, você vai ver. Depois de ter comido, perguntou Jesus Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, então, lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Igreja é o lugar de novos começos, é o lugar de cuidado, mas igreja também é um lugar de recomeço. Amém? Recomeço, irmãos. Aqui nós vamos observar, Jesus aparece novamente aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Em especial ele se dirige a Simão, Pedro, e ele aqui agora, ele faz um questionamento. Ele já havia cuidado deles, ele já havia tratado deles, já havia alimentado eles. Jesus já abriu um caminho. Jesus então se manifestou e se revelou a ele. Quando o Senhor se revelar a você, num Deus gracioso, num Deus de cuidado, você vai se render, você vai se entregar, você vai confiar,
porque ele conhece a sua necessidade, e ele sabia que Pedro tinha negado ele 3 vezes, portanto ele pergunta para ele 3 vezes se ele o amava, 3 vezes para reafirmar: Pedro, você me ama verdadeiramente de fato. Amém, irmãos? Deus é o Deus de recomeço. Deus pode perguntar para você uma vez se você o ama. Deus pode perguntar a segunda vez, você pode dizer que ama. Deus pode perguntar a terceira vez para você se você o ama, e Ele então vai reafirmar isso. Então faça aquilo que eu designei, aquilo pelo qual você nasceu e foi chamado para viver. Você só será feliz na vida se você estiver no propósito. Eu não estou dizendo ministério, eu estou dizendo que você pode até trabalhar, fazer as suas coisas que nós assim chamamos de coisas seculares, mas você só será feliz, realizado, o dia que você entender a razão e o significado da sua existência. Por que você está nesse mundo? Por que você está nessa terra? Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, eu quero recomeçar com você. Eu te chamei no princípio para que você fosse pescador de homens, e você não acreditou, você voltou a pescar, mas eu estou te dando uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar. Pastoreia as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Pedro então se lança aqui, e nós vamos ver que da mesma maneira que o Senhor então já havia tratado o coração dele, ele então aqui agora, nesse momento, ele entra com essa dose de misericórdia, de graça. Jesus faz um novo convite para Pedro, e o Senhor quer fazer um novo convite para mim e para você. Não pense que a sua vida, que a sua razão de existir, ela está fracassada, ou que você está num momento: pastor, eu não estou produzindo, eu não estou sentindo realização no meu trabalho, eu não sinto realização nas coisas que faço, eu não estou encontrando razão e significado para a minha existência. O Senhor quer cuidar de você, o Senhor quer trazer você de volta ao recomeço. O Senhor faz esse convite para Pedro, o Senhor pode fazer isso para mim e para você, e aqui nós podemos verificar que o nosso Deus é um Deus de segunda chance, um Deus de restauração, um Deus de recomeço. Ele vira para Pedro, que o havia negado 3 vezes, e dá oportunidade. Irmãos, não sejamos precipitados em condenar, em excluir, em banir do nosso meio. Cuidado, nós precisamos aproximar, nós precisamos cuidar, e nós precisamos dar oportunidade ao pecador arrependido, rendido ao Senhor, de recomeçar. Amém? Então nós podemos verificar que na igreja nós também devemos dar às pessoas a mesma oportunidade de recomeçar. Não precisa abrir, eu vou ler Efésios capítulo 4, 22, quanto à antiga... Meu tempo estourou. Eu ainda vou conseguir. Vamos aqui, eu vou... Pastor Pedro, pastor não pode pegar o microfone, né? Esse é o grande desafio. Mas eu vou concluir. Eu quero trazer você, depois o Ministério de Louvor pode ficar, apóstolos. Eu quero depois orar com a igreja, que o Senhor realmente possa soprar o seu coração, e que se você sair daqui nesta manhã com o entendimento e com a revelação, não da palavra de um homem e de um simples homem e de um pastor que está cuidando do rebanho do Senhor, mas uma palavra que vem do trono de Deus, para que a sua vida possa recomeçar, para que você possa ter sabor e significado da sua razão de existir. Deus te trouxe aqui nesta manhã para aquecer o seu coração, assim como o Senhor aqueceu o coração dos discípulos naquela manhã, ou naquele dia frio na praia, acendendo aquelas brasas ali e trazendo para próximo, cuidando, zelando deles. Amém? Amados irmãos, Efésios capítulo 4, 22, 24,
quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e serem renovados do modo de pensar, revestindo do novo homem criado à imagem e semelhança de Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade. Deus nos concedeu a sua graça, e a graça é o acordo entre Deus e o homem. Amém? Redenção é o acordo entre o Pai e o Filho para nos resgatar. A graça é o acordo entre Deus e o homem para nos trazer de volta, para nos trazer para o recomeço. A graça, ela nos concede acesso ao recomeço, à segunda chance, de sermos feitos novamente à imagem e semelhança de Deus, seguindo o modelo do seu Filho Jesus, sendo inserido novamente no corpo e na comunhão. Amados, igreja, nesta manhã, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que Deus nos concedeu um ministério precioso com a mensagem da reconciliação. Amém? Você não tem uma mensagem que separa, você não tem uma mensagem que divide, você tem uma mensagem que restaura, que regenera e que reconcilia. Amém? O Deus da segunda chance. Para concluir, Isaías 42, verso 3, quando se fala do servo do Senhor, quando se fala de Jesus, o profeta Isaías vem e diz o seguinte: Isaías 42, 3, ele não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumejante, com fidelidade fará justiça. Amém? Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor e o seu Salvador, Ele não vem e esmaga, Ele não vem para esmagar a cana que já está quebrada, Ele não vem para apagar um pavio que já está quase apagando, Ele vem para cuidar, envolver e para levantar aquele que está esmagado, quebrado, mas Ele vem também para atear fogo a esta chama que talvez já está quase apagando. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Nesta semana, uma criança de 10 anos no abrigo, que ele foi destituído da família, tanto sofrimento, foi levado para adoção agora, e nesta semana, durante a semana, teve um momento em que eu cheguei pela madrugada no abrigo, e quando foram levar as crianças para a creche, para a escola, ele estuda à tarde e ele ficou sozinho na instituição. E era umas 6:30 da manhã, ele abriu a janelinha, a cortina do quarto dele e disse assim: hora que eu entrei no abrigo, 6 e pouco da manhã, pastor, eu preciso conversar sério com o Senhor. Eu fiquei preocupado, meu coração bateu mais forte, porque eu pensava que tinha acontecido alguma coisa com ele no decorrer da noite, ou alguma coisa com o bebê de 3 dias que está no abrigo, a bebê. Mas aí então, para encurtar, ele pega e senta comigo, prepara um café. Ele preparou o café para mim na mesa, me serviu e disse: pastor, nesta madrugada o meu coração parece que estava rasgando, parece que o meu coração estava partindo. Amados irmãos, quando eu ouço uma palavra dessa, eu tenho que crer num Deus que é o Deus de amor, é o Deus que entra em cena no coração de uma criança abandonada, de um órfão. E quando ele falou isso, eu percebi, o Espírito já me falou, eu já sabia que um casal naquele dia iria visitar ele, e que tem pretensões à adoção para uma criança de 10 anos. Sabe por que o coração daquele menino de 10 anos rasgou? Porque Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de segunda chance. Deus já está preparando o coração daquela criança para que ele possa ser inserido numa nova família. A família que o abandonou, a família que o negligenciou, que o rejeitou. E aí eu fui levado a tentar fazer o que o meu irmão aqui, eu tenho que aprender mímica, essas coisas, a linguagem de Libras. E eu disse para ele: vamos citar Salmo 85, se não me falha a memória, Salmo 86, verso 5. Alguém me ajuda? Veja se é o Salmo 86, verso 5 que fala. Deixe-me ver.
Irmãos, o Ministério de Louvor pode ficar a postos. Me perdoe, irmãos. Estendi 5 minutos. Me perdoe. Qual é o verso que fala, o Salmo 86, 5, qual fala sobre pai de órfãos? Ai, fugiu aqui. Mas muito bem, eu vou citar o texto. Ele colocou a mão no peito e eu então quis ensiná-lo. E eu disse: filho, inclusive ele está me chamando, ele quer me chamar de filho. Eu falo: eu sou seu pai espiritual, porque pais, Deus vai te dar pais que te amam. E foi naquele dia que aconteceu coisa extraordinária. Depois eu posso contar para os irmãos. E ele colocou a mão no peito e ele falou assim: pai de órfãos, defensor das viúvas, este é Deus, cuja habitação é santa. Ele cita esse versículo e eu oro com ele. E depois, logo mais, o que aconteceu com aquela criança? Ele encontrou com um casal que estão na fila de adoção para adotar uma criança no perfil deles. Se eu mostrar a foto para vocês, vocês vão dizer que ele é filho deles. E aí eles tiveram um dia extraordinário, um dia de recomeço, um dia de segunda chance. Eu não sei se nós podemos cantar a canção Quero Voltar. E depois ele falou: pastor, eu faço aniversário no mesmo mês que ele faz aniversário. Eu torço para o mesmo time que ele torce. Eu gosto de morango, ele gosta de morango. A mesma música que eu mais gosto é a música que ele mais gosta. Oh, amados irmãos, se você não crê num Deus de novos começos, num Deus de cuidado, num Deus de recomeço, eu quero encorajar você nessa manhã a cantar: Senhor, leva-nos a crer, se render a isso, porque o Senhor está cuidando. O mundo não está largado ao caos como estava no princípio, e Deus ficou de braços cruzados quando a terra era sem forma e vazia. Deus lança o seu Espírito e a sua palavra, e há ordem no caos, e há conteúdo. Deus quer fazer isso sobre mim e sobre a sua vida nessa manhã. Vamos cantar ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Fiquemos de pé nesta manhã. Oh Deus, nós cantamos, Pai, cantamos o seu amor, falamos do teu amor.
respiramos o teu amor. Precisamos experimentar isso, Pai. O Deus de novos começos, o Deus de cuidado, de afago, de amparo, que não esmaga a cana quebrada e que não apaga o pavio que já está quase por apagar. Deus, vem sobre os meus irmãos, sobre a igreja, acende a chama desse amor. Dá-nos a oportunidade de recomeçar. Vem, Senhor, lança o teu Espírito que define estética e conteúdo nos nossos corações. Dá razão e significado para a nossa existência, assim como o Senhor está dando. O Senhor deu para Pedro, o Senhor deu para os discípulos, o Senhor é o Deus de segunda chance. Nos recebe em teus braços, nos afaga, nos cura, nos restaura, e nós queremos nesta manhã dizer, com a mesma maneira, com a mesma intensidade que o Senhor toca as nossas vidas e os nossos corações, nós possamos sair daqui e lá fora, no trabalho, na escola, em casa, no condomínio, onde quer que estejamos, Pai, nós possamos tocar com essa doçura, com essa graça, com essa amabilidade e com o poder restaurador, reconciliador desta mensagem que nós somos condutores. Vivifica esta palavra tão simples, Senhor, mas encharca os nossos corações, gera em nós compaixão, tira de nós a frieza, tira de nós a indiferença e faz com que nós possamos ter os nossos olhos abertos, não somente os olhos naturais, mas os olhos do nosso coração, os olhos espirituais, para que possamos cumprir esta mensagem. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos quando duvidamos, quando a nossa fé é tão pouca, mas nós queremos prosseguir e nós queremos caminhar segundo o assim diz o Senhor, segundo a tua palavra e segundo a tua vontade. Abençoa essa igreja de uma maneira sobrenatural. É a nossa oração nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Todos digam amém. Pode se assentar. Irmãos, me perdoe pelo tempo. Se você veio hoje aqui para ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, você ouviu. E a palavra do Senhor fala para que a gente não endureça o coração quando ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, deixe essa palavra aí remoendo em você e nos transforme. Amém? Últimos avisos. Toda terça-feira, os homens se reúnem aqui às 7h30, 19h30, para orar. Você que é homem, quer orar, a gente compartilha um pouco a vida, a gente fala um pouco das dificuldades de ser provedor, de ser pai, e a gente ora uns pelos outros. Tem sido uma bênção para as nossas vidas. Nós temos crescido muito. Quarta-feira, dessa próxima quarta-feira, teremos um culto aqui. O culto de quarta-feira de oração será dirigido pelas mulheres, às 20 horas. O tema é Tudo Vai Bem, que a preletora vai ser a Lorena Santos. Então, você, mulher, venha, é um momento de oração, um momento de abrir o coração, de deixar Deus falar. E quando fala assim, culto de mulheres, não é só mulher não. Teve a última que teve aqui, eu estava aqui, tinha uns homens aqui também. A gente vem aqui, a gente ouve umas coisinhas também, que é bom para o nosso coração, para o nosso ouvido, a gente precisa ouvir. Então venha, quarta-feira, vamos orar. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, nós precisamos orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos cônjuges. Esse é o momento que Deus dá para a gente, para que isso aconteça. São oportunidades que Deus nos dá de orarmos. Então não se esqueça, quarta-feira as mulheres vão estar aqui. E no próximo domingo teremos o almoço da comunhão. Ele vai ser preparado pelo coral da igreja, basicamente os homens. Até eu vou ajudar, me chamaram, eu não sei porquê, eu acho que eu vou lavar a panela, porque é a única coisa que eu sei fazer. Mas venha,
R$15 por pessoa. Vamos, é um momento também de comunhão, gente. A palavra do Senhor fala que à medida que o tempo vai se aproximando da volta do Senhor, nós devemos nos reunir mais, nos congregar. E esse é o momento de congregar, é um momento de comunhão, fazer novos amigos, conhecer novas famílias, conhecer novas pessoas. Porque às vezes a gente entra na igreja, sai da igreja, entra e sai pelos cultos e a gente não conhece ninguém. E esse vai ser um momento que a gente pode se dedicar a conhecer outras pessoas. Amém? Então, próximo domingo, aqui, R$15 por pessoa. Ah, mas eu estou fazendo regime. Vai ter salada, vai ter alface, tomate e água abundante aqui, ó. Então, não é desculpa, tá? Vocês já viram aí o cardápio? Tem o cardápio aqui, ó. Vai ser muito bem preparado. Tem uns chefes aqui de cozinha, pessoal que se formou na França. Tem um pessoal que foi para a Itália. Então, é todo mundo assim. Paulo, tem o irmão Fernando. Só gente de primeira. Como eu disse, eu vou lavar a panela, tá? Amém? Eu gostaria de orar para a gente encerrar, que Deus abençoasse a sua vida. Vamos ficar de pé, só um minutinho a mais. Que Deus abençoe você, que você tenha um domingo maravilhoso. Volte à noite, teremos culto à noite. Tá bom. Pastor Welles vai estar no seminário em Curitiba, vai estar com a família. Vamos orar por ele também. Orar pelo pastor Carlos, que está em Jussara. Orar pelos irmãos da Primeira Igreja Batista, que estão enlutados pela morte do pastor, do irmão. E orar por aqueles que estão feridos. Senhor, obrigado por essa manhã, porque hoje ouvimos a sua voz, Pai. Hoje ouvimos a sua voz, o Senhor falou conosco, e que essa palavra não se apague no nosso coração, mas que ela se transforme em atos, Senhor Deus, em ações, ó Pai, para olharmos os outros com misericórdia e abraçarmos o próximo, Senhor. Obrigado por essa manhã, porque aqui ouvimos o Senhor, podemos, ó Deus, compartilhar da palavra, da comunhão dos santos, Senhor Deus. Oro pelo pastor Welles e sua família, que vão viajar, que o Senhor o use onde ele estiver. Abençoe o pastor Carlos, Senhor Deus, usa aquele homem lá, sua família, Senhor Deus, volte em paz. Abençoe os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista de Rio Verde, que estão enlutados. Que o Espírito Santo, que é o Consolador, Senhor Deus, visite aquelas famílias, ó Pai, visite aquela igreja e traga consolo, Senhor. E aqueles irmãos que estão feridos, estão hospitalizados, também cuide deles, ó Pai, para que sejam restaurados, restabelecidos, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus.